Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Gérsica Lisboa, sou aluna do curso de jornalismo na Universidade Uninter e estou aqui para apresentar sobre a leitura crítica nos meios de comunicação. Acompanhem comigo no slide. Cada jornal representa um olhar para a sociedade. Como ler essas posições? Como conhecer as premissas que guiam os olhares de jornais e como perceber o seu papel na sociedade? Cada veículo de comunicação adota em seu regimento interno uma linha editorial, que seria o posicionamento do veículo sobre determinados assuntos, os valores e premissas que guiarão as ações do trabalho, e é através dela que o jornalista se orienta, desde a produção até a publicação do produto final. Mas e como identificar o posicionamento de um veículo de comunicação? Aqui temos algumas dicas. Acompanhem. Leitores podem perceber o posicionamento de um jornal através de seu editorial, que seria um artigo apresentando a opinião da empresa jornalística sobre determinada questão. Também na forma como organiza os assuntos publicados, pela qualidade e quantidade apresentada sobre determinado tema. Em suas matérias, podemos observar quais foram e a quantidade de fontes entrevistadas, se foi ouvido os dois lados de determinado assunto e se o espaço utilizado para a publicação foi na mesma proporção. Na obra Jornalismo na Sociedade, Nívia Bona diz que o papel do jornalismo na sociedade seria o de reportar os fatos, informar, comunicar ao maior número de pessoas o que está acontecendo na sociedade de qual fazemos parte, eu, você e o próprio jornalismo. Contudo, além de informar, o jornalismo tem outras missões, como de provocar a reflexão. Sendo assim, no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros diz, no artigo 4º, que o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação. Mas será que é isso que realmente ocorre nos meios de comunicação? A obra Convite à Filosofia, de Marilena Chauí, nos sugere uma reflexão. Acompanhem comigo no slide parte da obra. Bastaria, no entanto, que uma mesma pessoa, durante uma semana, lesse de manhã 4 jornais diferentes e ouvisse 3 noticiários de rádios diferentes. À tarde, frequentasse 2 escolas diferentes, onde os mesmos cursos estariam sendo ministrados, e à noite visse os noticiários de 4 canais diferentes de televisão, para que, comparando todas as informações recebidas, descobrisse que elas não batem umas com as outras, que há vários mundos e várias sociedades diferentes dependendo da fonte de informação. Uma experiência como essa criaria perplexidade, dúvida e incerteza, mas as pessoas não fazem ou não podem fazer tal experiência e por isso não percebem que, no lugar de receber informações, estão sendo desinformadas. Como sabemos, um jornalista responsável deve checar muito bem a notícia e publicar o fato tal como se deu. Porém, muitas vezes, o profissional publica aquilo que lhe é permitido. É aí que entra a interferência da linha editorial de um veículo na produção da notícia. Tomemos, por exemplo, o seguinte caso. Reportagem tendenciosa tenta desacreditar e oculta melhorias promovidas no Disque 100. Os exemplos que temos disponível no site do governo federal trata sobre a matéria que o jornal Folha de São Paulo publicou no dia 24 de agosto de 2020, acusando o governo Bolsonaro de desmontar a ação de combate ao abuso de crianças, por omitir no relatório da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, de 2019, informações sobre o encaminhamento e resposta dadas a todas as denúncias de violação, entre elas de violência infantil. Segundo o site, houve o equívoco de apuração e exagero na denúncia promovida pelo jornal, pois os dados existem e poderiam ser consultados pela equipe de reportagem, além de não citarem também as melhorias feitas pelo serviço na gestão da ouvidoria. Para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a reportagem traz descrédito para o serviço realizado pelo Disque 100, contribuindo para que pessoas parem de fazer denúncias e assim os agressores fiquem impunes. É por esse motivo que não podemos nos basear em apenas uma informação. Devemos buscar nos informar melhor, pois além de termos confiança nos meios de comunicação, infelizmente existem muitos veículos tendenciosos, que ao invés de informar, acabam trazendo desinformação para a sociedade. A dica é sempre buscar outros meios. Não acreditar em apenas um veículo e analisar a matéria prestando atenção se ela apresenta os dois lados do fato.
Por fim, podemos concluir que precisamos de uma sociedade com indivíduos não apenas informados, mas que detenham a capacidade de fazer distinções do nível da qualidade dos conteúdos informativos. Como nos diz Alcina, a lógica do jornalismo na atualidade precisa da confiança de seus leitores, no sentido em que o discurso informativo deve ter credibilidade. Assim, eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada por sua atenção.